enterologista e eu vou te contar uma historinha, cara. A primeiro insight integrativo que eu tive na minha vida, ou funcional, foi quando eu tinha sintomas de refluxo na universidade. E eu perguntei para uma professora minha, gastro, ela falou assim, ó, você tem que elevar um pouco a cabeceira da sua cama e tal, e tomar omeprazol. Eu, naquela época, eu já tinha um pouquinho de receio, falei assim, vou ficar tomando omeprazol agora já. Naquela época eu tinha recém-lançado, recém assim, não tinha uns 10 anos mais ou menos. Falei, não vou usar não, deixa eu elevar. Ela falou, primeiro eleva a cabeceira da cama. Elevei a cabeceira da cama. Não percebi depois, comecei a ficar com dor, é óbvio, né? Um mega travesseiro, dor na coluna. E eu não sabia por que era aquilo. E fui depois perguntar para um professor meu, nas cadeiras de ortopedia. Eu falei, pá, eu tô com uma dor aqui cervical, fiz uma ressonância, tava um caos. Ele falou, tu tá muito inflamado, como é que é a tua posição, isso, aquilo, e o sono, ele me perguntou. Eu falei, eu durmo assim, porque eu tenho refluxo. Ele, pá, cara, não dá. Eu falei, o que eu faço? Se eu não posso dormir de cabeceira, eu vou tomar o omeprazol. E aí começou um caos na minha vida, porque herdei depois um intestino irritável, que tem até hoje. Tá? E está gerenciado. Como é que isso caiu na tua vida? Porque gastro, desculpa assim, os outros gastos, mas a gente tem uma ideia de gasto de fazer endoscopia e receitar omeprazol. Ficou um estigma real, né? Porque é real, de remediação. Não, tomei omeprazol até quando? Até quando resolver, mas se o cara não mudar a alimentação, não vai resolver nunca, né? Como é que isso aconteceu na tua vida e aí que tu te tornou esse funcional integrativo? Você sabe que eu conto uma história que eu nasci num lar funcional integrativo. Porque minha mãe era nutricionista, minha mãe não é mais viva, mas ela era funcionária pública, ela era nutricionista da Prefeitura do Rio de Janeiro. E ela era uma das responsáveis por vistoriar as escolas e checar as merendas escolares das crianças, né? Checarem se estava adequado e tal. Então eu lembro dos 6 anos de idade assim, não come amendoim todo dia porque tem aflatoxina. Isso há 700 anos atrás. Então assim, não, vamos colocar sardinha porque tem ômega 3. Então foi muito natural. E ao mesmo tempo que meu pai também tinha uma farmácia no Rio, que eu nem sei se existe mais, chamada Flora Medicinal. E aí se a pessoa tinha algum desconforto gástrico, era boldo, alcachofra e jurubeba, sabe? Caramba, não acredito. Então eu nasci num lar integrativo, então para mim foi muito natural esse processo. A gente sempre gostou das práticas integrativas em casa, acupuntura, nunca foi uma estratégia remédio primeiro, sabe? É uma coisa que vai muito ao encontro desse entendimento mesmo da medicina funcional, essa estratégia do food first. Mas isso é exceção notória. Talvez porque em casa tenha sido muito natural para mim. Então eu cresci dessa forma e eu não conseguia enxergar o negócio de uma maneira diferente. E a tua abordagem é completamente diferente com os pacientes. Sim. Completamente diferente dos colegas da tua área mesmo, né? Você sabe E que eu não acho é falar que são ruins ou bons, mas é... diferente. Tu tem um leque de opções, né? Tu não tem ali omeprazol ou algum remédio para o intestino, que a maioria recebe, né? Sim. Você sabe que eu acho interessante que na época da faculdade, uma das coisas que eu fazia residência em epidemiologia, eu cheguei a fazer, porque eu achava super legal aquilo, falando, caramba, como começou o entendimento? Como é que algum cérebro brilhante começou a entender uma fisiopatologia ou começou a ir num cluster de casos e lá descobrir como é que aquele negócio se desenvolveu? E é muito dicotômico pensar que a gente faz uma cisão a partir do 2º ano da faculdade, quando a gente entra no ciclo clínico, que fica para trás a fisiologia, a bioquímica. Eu lembro que eu era um aluno fraco em bioquímica, médio em fisiologia e muito bom em farmacologia, porque aquilo começou a fazer muito sentido. Então, assim, você se apaixonar por receptores, por enzimas, por mecanismos biológicos, é a base. E se você vai em qualquer livro de fisiologia, se você vai em qualquer tratado, mesmo de gastroenterologia, você vai no Schleisinger, tá lá, início do tratamento, é sempre a estratégia lifestyle food first. Assim, assim, tá lá, sabe? Está abandonado pela medicina. Não é uma coisa assim despropositada, né? O que se oferece, o que você é o que é o proposta do curso não é uma coisa despropositada, é voltar às raízes, sabe? É voltar ao básico da fisiologia. E você entendendo a fisiologia, você ganha o mundo. Porque, de fato, você tem todas as ferramentas para você, de fato, treat the cause, tratar a causa dos problemas. Né? Eu acho que esse é o caminho. Sensacional, cara. Obrigado, Cristiano. Vai ter que ser curto com cada um. Eu gostaria de ficar aqui 5 horas com cada um conversando aqui, porque tem amigos de longa data aqui dentro e pessoas que nós temos muito a acrescentar na vida de vocês. Claro que todos estarão ensinando do beabá até o avançado. Beabá, beabá. Ontem eu falava com alguém que estava dando, Luciano Bruno, estava dando aula aqui de noite. Eu falei, irmão,
eu tô falando aqui sobre os peptídeos e tal, tu explica ali, né, de onde vem, eu falei, pode deixar. Eu vou explicar, inclusive, para o profissional de saúde que ele não consegue absorver proteína. Esquece disso, é engraçado. Não, não, a gente não absorve, né? Então ele tem que entender o que é uma vitamina, o que é um lipossolúvel, o que não é, o que é um Eduardo Senra, endocrinologista. Na sua prática, né? O que significa o funcional integrativo? Principalmente vamos pensar da perspectiva da tireoide. Que classicamente o hipotireoidismo, que a maioria das comorbidades tireoideias são o hipotireoidismo, né? A maioria das pessoas que têm alguma alteração hormonal e que pensam que sempre estão bem tratadas, afinal de contas estão usando um Synthroid ou Puran. E mais do que isso, ainda como não são bem tratados às vezes, porque falta o resto, falta enxergar o corpo como um todo, o porquê que desenvolveu muitas vezes um Hashimoto, né? O porquê, porque chegou lá, muitas vezes a pessoa continua reclamando uma vida inteira que está sendo maltratada. Não, mas eu tenho hipotireoidismo, por isso que eu não melhoro. Não, é porque você não resolveu a causa, talvez, do seu hipotireoidismo, ou então, muitas vezes, o jeito de gerir, né, o hipotireoidismo mesmo. Tu enxerga que isso faz muita diferença na vida de um paciente quando ele realmente tem um médico por trás, ou um profissional de saúde funcional integrativo, e muitas vezes até o nutricionista vai fazer mais diferença na vida dele do que o próprio médico. Não, perfeito. Ela já é, acho que, integrativa por natureza, né? A base da endocrinologia é a atuação dos hormônios em todos os setores do corpo e a integração entre eles. Então não tem como fugir dessa perspectiva, né? Hoje a gente tenta fragmentar ao máximo, né? O pensamento cartesiano clássico, né? Que tenta dividir ao máximo para tentar identificar a doença, e eu acho importante até que a gente fragmente, a gente entenda, mas a gente precisa congregar essas informações e entender que elas se interrelacionam, né? E a gente realmente, tendo essa visão muito localizada e simples, a gente acaba não fazendo o melhor pelo paciente, que eu acho que é o objetivo da medicina integrativa. Sim, por exemplo, inclusive aqui, como é que tu vai tratar a tireoide, por exemplo, né? Sim. Estou falando de tireoide, mas poderia ser qualquer comprometimento, sem pensar no alimento que entra e de que forma que ele é absorvido, porque vai funcionar sem um nutriente que vai ser absorvido pelo intestino. Exatamente. Por exemplo, a doença de Hashimoto, né, como você falou, ela tem uma base genética, né, a gente percebe isso pela quantidade, às vezes, de pacientes na mesma família, né, que são acometidos, mas como toda doença autoimune, às vezes, ou com toda predisposição genética, você pode não manifestá-la, né? Então é o ambiente, é o tipo de alimentação que pode favorecer com que isso se manifeste, e isso no Hashimoto tem muita relação, e até talvez esse estilo de vida que ajudou no desencadeamento da doença pode estar sendo o responsável por comprometer a qualidade de vida dela. Às vezes não é uma questão somente de nível hormonal, de que hormônio usar, se associa ou não o T3, né, que isso eu acho que pode variar de paciente para paciente, mas também entender que ela precisa de melhorar o estilo de vida, que talvez tenha, como eu disse, favorecido a doença, mas que hoje precisa ser restaurado para que ela tenha uma saúde plena em todos os sentidos. Maravilha. E a voz da experiência aqui, né? Porque eu acho que, não sei, o Frederico deve estar com 60 anos, como o pai dele tem estratégias desde que ele nasceu no útero, ele não parece, né? Mas é o mais experiente de nós aqui. Muito obrigado, Eduardo. Eu agradeço. Márcio Tanuri, meu irmão Márcio Tanuri aqui, juntos há muitos anos, com uma compatibilidade de vida incrível, não me canso de dizer. E esse é o cara da medicina esportiva de fato, né? E não só ficar forte ou fraco, tá esporte como um todo no mundo. E no Brasil desponta aí principalmente na prática clínica que ele tem, obviamente com profissionais de ponta, mas também com consultório. Tu também já atua de uma forma mais funcional e integrativa há muitos anos, até porque se não faz isso no esporte não tem jeito. E o que tu vê, com certeza, no esporte, né, é o que a gente vê. Aquela receita de bolo de todo mundo assim, vai treinar, toma um whey depois, toma um carbo antes, durante tem que fazer isso, tem que usar tal suplemento e tal. Sem um entendimento, que é aquilo que tu ensinou ontem e vai continuar ensinando no curso, né? De realmente como é que tu consegue ser específico e usar algo para evitar que a pessoa gaste dinheiro à toa, que tenha mais resultados e que o próprio exercício que ela está fazendo esteja utilizando aquilo que é para utilizar como combustível e esteja provocando o efeito esperado. Isso é muito, muito importante. E se o profissional de saúde não entende isso, digamos que eu quero fazer uma paciente emagrecer ou então desinflamar. Se eu não utilizo o músculo como um órgão endócrino e não sei fazê-lo,
eu fico muito impossibilitado de uma grande ferramenta que o nosso próprio corpo tem. Enxerga isso, obviamente, diariamente da quantidade de coisas que tu vê prescritas, né? Mas dentro não só do esporte de ponta, né? Do cara que é profissional lá. Todos os teus pacientes, que são muitos, vão buscar ali uma performance, né? E utilizar essa performance para resolver a remissão de uma doença autoimune, para melhorar o cérebro, né? Para melhorar uma depressão, ansiedade, né? A gente sabe que exercício de moderada, alta intensidade funciona tão bem quanto, e o Frederico vai entrar daqui a pouquinho aqui, que é psiquiatra, quanto medicamentos para ansiedade, para depressão. Mas precisa saber fazer, né? E utilizar o combustível. Então, essa forma de enxergar, né, olhando o combustível, se ele vai ser absorvido, se ele tem um sono bom, de boa qualidade ou não, e ter essas ferramentas te diferenciou completamente do teu mercado, tanto que tu é o número 1, porque tu consegue abranger todo esse espectro do ser humano, né? Vitor, primeiro para mim é uma honra, uma felicidade estar aqui, né? Quero ao vivo te dar os parabéns pela tua coragem, né, de realizar isso aí. Que eu acho que você é uma referência, um ícone, né, para a nossa geração, como os outros que estão aqui. Parabenizar todos, né, pela coragem em suas áreas de investir nesse modelo de medicina. E depois de muito tempo, e a gente tendo que ser autodidata, né, por muito tempo, a gente se reuniu. Eu acho que isso aqui é o conceito básico da funcional integrativa, onde a gente tem várias áreas discutindo o mesmo assunto, que no fundo é a saúde e o bem-estar do doente. Então, se você for pensar, provavelmente, né, mesas como essa na ortopedia, que é minha formação básica, por exemplo, você teria só ortopedistas de diferentes áreas, um do joelho, outro de ombro, outro, enfim, de doença osteometabólica, para estar discutindo ortopedia e não medicina e o que tem relacionado a isso. Então, primeiro, parabéns a todos aqui envolvidos, eu assim, me sinto ali honrado também de estar aqui. E quando eu comecei a atuar nessa área, né, Vitor, eu via que, primeiro de tudo, fui um atleta frustrado, né? Eu acho que me levou a querer trabalhar com esporte, ter algum sucesso no esporte de alguma maneira. E eu via que a gente cultivava o conceito de que a medicina funcional integrativa tinha um tripé de promoção de saúde, equilíbrio metabólico hormonal, a parte alimentar, nutricional e de atividade física. E eu via que os médicos entendiam muito bem dessa questão do equilíbrio metabólico, hormonal e relação disso com alimentação, inclusive de doenças autoimunes, né? Como ontem o próprio Luciano tive a honra aqui, né, de assistir, falando como essas interações relacionadas à alimentação, porém, na epigenética, na gravidez, como você bem falou, porém eu via pouco entendimento do médico em relação à interação da atividade física com tudo isso. E como você falou, né, o músculo é um órgão endócrino, mas de que forma, em que intensidade, de que maneira? Até porque, como o Guilherme disse muito bem, né, a fisiologia, então fiquei até feliz de ele ter dito isso, como Cristiano, perdão, porque para mim é a base de tudo. E, infelizmente, na faculdade a gente aprende a fisiologia do repouso, que é completamente diferente da fisiologia do exercício. Então, quando você tenta utilizar aquelas estratégias, são completamente diferentes do que acontece normalmente. E eu tive a percepção disso, e o médico do esporte, né, numa versão mais antiga, normalmente era o ortopedista ou o cardiologista, então ele tratava a lesão, que também é importante, mas aí para mim eu acho que é mais o traumatologista do esporte, que é uma especialidade também. E o cardiologista, ele basicamente fazia avaliações pré-participação e depois no acompanhamento. Então, como eu fui um atleta frustrado, então convivia com atletas bem-sucedidos, eu via que não tinha uma promoção da saúde. Então, assim, a melhor maneira de você prevenir, a gente sabe que esporte é saúde, performance nem sempre. Então que a gente tem que ajustar isso para que a gente, nas aulas, quem assistir vai entender a relação de inflamação com a atividade física e os marcadores inflamatórios com isso. E se você não souber regular isso, e hoje a gente diz que a atividade física é um remédio e o nosso conceito é a individualização do tratamento,
então cada um vai ter que ter um remédio diferente. Cada um vai ter que ter uma dose diferente dessa atividade física, que para uns talvez esteja sendo demais, por incrível que pareça, esteja sendo deletério. A gente hoje tem muito estímulo, por exemplo, né, de mTOR, que é super falado, você tem o que a gente chama de blount de mTOR e você desensibiliza, é o inverso. Então você começa a ter um efeito, né, adverso, até o excesso de treinamento, né, quanto mais melhor. E a gente consegue entender, por exemplo, né, a que intensidade eu consigo ter mobilização de glúteo, por exemplo, na tua contração muscular, a relação hormonal. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, sarcopênico, né, qual que é o melhor tipo de atividade física para ele, para que eu consiga aumentar a testosterona, diminuir o cortisol, essa relação, por exemplo, ou se eu tenho um paciente com síndrome metabólica, com uma gordura visceral abdominal, que é um processo um pouco diferente, né, da gordura subcutânea, onde eu preciso mais catecolamina para mobilizar isso. Qual é o tipo de atividade física que é o melhor para esse paciente? A relação que eu vejo hoje, né, muito importante, da dieta com a atividade física, da prescrição do aeróbico em jejum, e muitas vezes a pessoa não está em aeróbico, está em jejum, enfim, para que ela entenda isso, acha que está dando um remédio que é benéfico, e na verdade não está tendo esse efeito. Então isso me instigou muito, eu fui buscando, foi uma coisa que, como o Cristiano falou, para mim foi assim naturalmente que eu vivi esse ambiente e vi essa demanda dos atletas pela promoção de saúde, não só tratar a lesão, mas tentar prevenir que isso aconteça, tentar enxergar marcadores bioquímicos, e hoje a gente, através da metabolômica, vamos falar nisso, né? Ou na esportômica, que é a metabolômica do esporte, né? Tem até esse nome, eu consigo ver marcadores bioquímicos que me mostram estresse celular, antes de eu ter uma lesão celular, então eu consigo entender o que está acontecendo realmente com esse meu paciente, se eu estou dando a carga correta para ele, e as intervenções. E isso, eu acho que no módulo que eu vou ter essa honra e a felicidade aqui de estar ministrando, eu quero exatamente que os médicos, os profissionais de saúde consigam interagir entre eles. Para mim, a medicina funcional integrativa é mais do que multidisciplinar, como estamos aqui várias áreas, mas ela é transdisciplinar, ela é interdisciplinar, onde todas as áreas falam entre si. E cada um dos especialistas entende pelo menos as outras áreas também, para não prejudicar. Com certeza. Então, por exemplo, dar um exemplo, como o nosso colega ali, Eduardo, está falando endócrino, você às vezes tem um processo de uma restrição, só dando um exemplo aqui prático para que eles entendam essa interação. Eu tenho um processo, às vezes, de restrição de carboidrato, restrição calórica, atividades intensas, eu tenho uma gliconeogênese, que a gente vai falar isso mais na frente. E isso me dá sinais e sintomas parecidos com hipotireoidismo, inclusive com aumento de TSH e diminuição de hormônio tireoidiano. Então, se você não entender isso, esse paciente pode chegar no endocrinologista, ser tratado como um hipotireoidismo. Eu vou estar só piorando esse processo no caso desse paciente. Então, o que eu quero é que os profissionais de saúde consigam, se não prescrever, mas entender, interagir entre eles, entenderem os sinais bioquímicos do que está acontecendo, para que possa fazer as intervenções, sempre pensando no melhor para o paciente. Bora. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, Dr. Márcio Tanur, diretor médico do Flamengo, do UFC Brasil e um ser humano de outro mundo. Doutora Denise de Carvalho. Eu estava brincando aqui que a pergunta tinha que começar com ela, que nós somos cancheiro, meio blogueira, assim, há muito tempo já nesses negócios. Mas Denise também, né? Foi um marco, eu lembro, inclusive tu começando na área lá, eu tinha começado há um tempinho, e alucinada, entusiasmada, né? E via o brilho nos olhos. Isso acontece com cada um que desperta. Como o Cristiano já viveu isso há muito tempo, talvez não tenha passado o momento que a gente passou, tipo assim, meu Deus, o que eu sei é quase nada. Eu preciso reaprender tudo. Onde eu estava. Isso. Então, o sistema gastrointestinal, né, que é o teu foco completo, ele mudou completamente a vida, a tua abordagem, tu deixou de fazer coisas que tu fazia antes, né? E hoje tu consegue, através disso, entendendo os outros sistemas, tratar tudo.
né? Exato. Eu brinco, a gente atende tudo. Tudo. Exato. Eu atendo Uhum. câncer. Eu vou ser um oncologista? Não. Mas às vezes o paciente, ele investe mais em mim do que no oncologista dele. Porque ele sabe que a gente vai estar olhando todo. Não que nós somos mais importantes, não é isso. Mas o fator das pessoas te enxergarem como alguém que vai enxergar o todo. E que se ele tiver com problema de sono, não vai botar mais um remédio. Exato. Se ele tiver com problema intestinal, não vai botar mais um remédio. Né? Então, mudou completamente a tua vida, né, também, né? É interessante, Vitor, porque eu infelizmente não tive a sorte do Cristiano de nascer num lar integrativo, né? Eu era daquelas que comia só porcaria, né? Passei a faculdade comendo porcaria. E eu já tinha aí mais de 10 anos de formada, quando eu comecei a sentir a necessidade de fazer algo diferente, mas por mim. Mais ou menos como o mesmo desafio que você teve. E eu tive que procurar esse conhecimento. E aqui no Brasil a gente praticamente não encontrava nessa época, né? Foi um pouco mais de 10 anos atrás. Até hoje é difícil, né? Olha o que nós tivemos que perambular. Com curso aqui, a colar um pouco aqui, para conseguir chegar a um ponto que a gente faz hoje. Exato. Né? E hoje, claro que nós juntando todos nós, a gente enxerga aquele filmezinho, assim, meu Deus, se tivesse algo assim, exatamente, me facilitaria a vida demais, a oportunidade. Eu comecei estudando, só tinha coisa em inglês, né? A gente só procurava, só achava coisa lá de fora. E não tinha, a gente teve que ter o trabalho de organizar o conhecimento para poder, para nós, né? E então isso foi um delay, né? Foi um atraso. E eu passei pelo menos uns 2, 3 anos estudando, para daí voltar a atender em consultório e realmente colocar isso em prática. E aprendi muito sozinha também, né? Dando cabeçada, né? Achava que tratar sistema digestivo era dar probiótico, né? Então, assim, que infelizmente muita gente ainda tem esse pensamento, né? Que é só dar probiótico, tá resolvido, né? É só tirar glúten e leite, tá resolvido também, né? E é muito, muito além disso, né? Nem todo mundo precisa disso tudo. E depois aí de mais de 10 anos estudando, entender que há individualidade biológica, cada um é para uns vai resolver dar o probiótico, para outros vai piorar dar o probiótico, né? Então não é para todo mundo. Quando a gente pensa, por exemplo, em intolerância histamínica, né? Que o nome está errado, mas, né? Essa sensibilidade histamínica era coisa que a gente nem imaginava que fazia parte, né? Eu já tinha aí mais de 10 anos de formada. Né? E eu pensava assim, meu Deus, como é que eu prescrevi tanto prazol, né? E não via o paciente resolver. Aí eu falava assim, você que não... né, você tá fora do meu protocolo, porque eu aplicava o protocolo, né, e o paciente não respondia, o paciente falava, doutora, mas isso está me causando isso. Mas é isso que eu tenho, né, infelizmente eu estou aqui dentro do protocolo. E de repente você começar a ver as coisas fazerem realmente efeito e resultado, né? É emocionante, né? Se apaixonar de novo pela medicina. Foi para isso que eu fiz medicina, porque eu vim para medicina porque eu quase morri quando criança, e eu tinha aquela ideia de o médico como herói. Né? E eu via nos olhos dos meus pais essa questão de, nossa, eu olhava para o cardiologista e para a pediatra que tinham me tratado e viam heróis, né? E eu falava, nossa, eu quero fazer isso pelas pessoas. E eu fui para a medicina para fazer isso pelas pessoas. E aí eu me formei e eu andava triste, chateada, ia para o consultório chateada, no entanto que eu larguei e fui ser perita da Previdência, larguei totalmente a prática clínica e virei uma tecnocrata. E fiquei mais de 10 anos fazendo isso. Aquilo também já não me preenchia mais. E aí, quando eu comecei a descobrir que há... E o que eu acho que é muito importante, as pessoas acham que o que a gente faz é uma medicina alternativa. E não tem nada de alternativa, ela é complementar. A gente tem que juntar os pensamentos, né? Por isso que eu acho importante também as pessoas terem ideia do que é uma medicina tradicional, né? Uma medicina contemporânea tradicional, para mim, é medicina chinesa, indiana, né? Medicina persa, né? Isso é uma medicina contemporânea e unir este conhecimento ao conhecimento funcional. Porque, na verdade, a gente une estratégias que todas vão confluir para o mesmo objetivo. E saber a hora de usar uma coisa, saber a hora de usar a outra, sempre procurando lá, como já dizia, no Corpus Hipocrático, a primeira lei do Corpus Hipocrático, primeiro, nunca fazer o mal. Né? E sabe que no Corpus Hipocrático, eu não sei para quem não conhece, o Corpus Hipocrático foi como a Bíblia, né? Foi um livro escrito pelos seguidores de Hipócrates, anos depois do falecimento dele. E ele tinha 3 leis ali, né? A primeira era, primeiro, não fazer o mal. Segundo, se abster de questões incuráveis, né? Então, entender o limite da medicina, porque a morte é inerente à vida humana. Então, saber a hora de parar. E, em terceiro lugar, procurar e tratar as causas da doença, que a gente simplesmente esqueceu. A gente fez medicina estudando, primeiro, segundo ano, como é um corpo normal, e depois aquilo tudo ficou para trás e a gente só focou na doença.
né? Então não fizemos o que aquele que fez o nosso juramento, que a gente faz lá, levanta a mãozinha, quando se forma, colocou como base para uma prática médica. Então eu acho que a medicina funcional, ela traz de volta isso. Né? Vamos cuidar da base, vamos cuidar da... E para isso a gente precisa saber fisiologia, como o Cristiano colocou. Voltar para a fisiologia, voltar ao que é um corpo normal e perseguir aquele corpo normal. Não perseguir a doença. Né? Porque hoje a gente corre atrás da doença. Sensacional. Né? Então foi isso. Amiga, E me fez apaixonar de novo. Amiga. É isso, né? E aí vamos linkar de novo essa área aqui com o cérebro. Né? Porque... Só um adendo aqui, para mostrar como isso é importante, né? A integração, como eu falei, a transdisciplinaridade, porque hoje uma das coisas mais estudadas no esporte em relação à performance é o leaky gut. Então, assim, como isso interfere para você ver que se você não cruzar, eu não sou especialista nisso. Então, mas assim, tem que entender, né? Mas eu tenho que ter entendimento e reconhecer e conseguir mandar para a Denise ou para outro colega formado na área. Então, como as especialidades, as áreas se cruzam hoje em dia. Então, acho que isso que é fenômeno. Não, é sensacional. Vamos falar um pouco mais de cérebro agora, né? Falamos bastante do segundo cérebro. Eu considero o primeiro cérebro porque ele é inteligente. O nosso cérebro ele é burro demais. Ele vicia em porcaria, enfim, ele envelhece de um jeito. E a doutora Jéssica é neurologista e... na neurologia também nós temos um estigma muito forte. Né? Cada área nós temos estigma aqui, mas tem algumas que são muito fortes. Que parece que não resolve nada. Né? Parece que assim, a gente fica tentando não trazer mais problema demais, digamos assim. Porque problema, parece que uma vez afetado o cérebro, parece que não tem volta. E hoje a gente sabe de neuroplasticidade, a gente sabe da importância dos nutrientes para o cérebro. Como é que eu vou formar algo no cérebro se eu não tenho nutriente? Como é que eu vou funcionar meu cérebro porque ele está inflamado, né? Então, a funcional integrativa dentro da neurologia, ela, para mim, ela não tem possibilidade de não existir mais, né? Mas não tem a mínima possibilidade. Sim. Bom, primeiro, obrigada, Vitor. Estou muito feliz, muito honrada por estar aqui, conhecendo os meus ídolos de grande data. E assim, a minha história vai muito de encontro à sua, nesse sentido de eu preciso buscar ajuda. Eu tive um problema muito sério de saúde no 4º período da faculdade. Procurei os melhores professores, né, que a gente fica naquele brilhantismo, né, naquela devoção mesmo com os nossos professores, assim, não, esse vai me ajudar, esse é maravilhoso na aula. E quando eu chegava para o atendimento, eu não encontrava aquilo que eu buscava. E aí queriam me indicar cirurgia, e eu falei, não, tem alguma coisa diferente. E foi aí que eu encontrei quem hoje é meu marido, né, o Mikael, no curso de Itali. No curso de iniciação científica, que eu também pensei nessa parte, né, de eu vou estudar, vou fazer estudo científico, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Durante a faculdade mudei de todas as especialidades que você possa imaginar, pediatra, cardio, hemato, nefro, reumato. Nunca pensei em fazer neurologia e no último período eu falei, bom, acho que a neurologia eu vou conseguir encontrar tudo que eu preciso. E é uma área onde eu vou fazer diferença. Porque a medicina integrativa fez muita diferença na minha vida. E eu vou ser uma neurologista diferente. Eu não vou ser uma neurologista que vai só fazer diagnósticos brilhantes, fantásticos, dificílimos, que ninguém entende. E aí todo mundo olha e fala, tá, e agora? O que você vai fazer? Né? Corticoide? Antidepressivo? Ansiolítico? Você fica numa situação que parece que você está sendo formado para apagar incêndio o tempo todo. Bombeiro, fala, medicina de bombeiro. E o diagnóstico neurológico, ele não é um diagnóstico do paciente, ele é um diagnóstico familiar. A família toda precisa entrar no eixo. E eu não nego nada, eu falo isso com os pacientes. Outro dia uma seguidora virou e falou assim, mas como assim você está falando de anticonvulsivante? Porque eu falei que a minha avó usava um anticonvulsivante. E eu falei, olha, eu uso tudo o que precisa. Eu não nego nada. Medicina funcional integrativa é você fazer tudo o que precisa. Agora, eu não vou negar que meu paciente precisa de uma vitamina D, porque ele tem um diagnóstico já de Alzheimer. Mas eu preciso pensar em cultivar esse cérebro, como você sempre fala, desde o feto. O que essa gestante está usando? O que essa gestante está suplementando? Porque tudo que ela usa vai interferir no desenvolvimento neurológico infantil,
dos nossos adolescentes que agora vivem, né, um dilema em perdas de referências sociais, mas também em perda de referência alimentares, perda de referências de hábitos de vida, de escolhas, e estão todos, muitas vezes, desnutridos funcionalmente. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas e entender que a gente não está fazendo o básico. O cérebro é muito resiliente. Muito resiliente. Não é à toa que a gente tem uma barreira hematoencefálica que foi feita para essa proteção. Ele aguenta muita coisa. E é de pouco tempo para cá que a gente descobriu até o sistema linfático do cérebro, que ele tem um mecanismo de limpeza próprio. Quando ele fica doente, de fato, é porque ele sofreu muito. Então, a gente tem como atuar de forma muito preventiva para que as neurodegenerativas aconteçam. Claro que vão acontecer, né? Tem fator genético, mas o genético dentro da neurologia, em quase tudo dessa parte de neurodegeneração, neuroinflamação, é 20%, 30%. O restante é epigenética. E aí eu preciso pensar no intestino, eu preciso pensar no comportamento, eu preciso pensar na alimentação. E entender, né? E entender isso. Porque a tratar. primeira coisa... Essa semana uma amiga minha anestesista falou assim, Jéssica, a gente fica falando que a gente é integrativo, que faz isso, faz aquilo, e as pessoas distorcem pensando que a gente é alternativo. Mas, na verdade, a gente está fazendo o que a gente nunca deveria ter deixado de fazer, que é manter nossos estudos voltados na saúde e não na doença. Eu não tenho que estudar a cura do Alzheimer, porque ela ainda não existe, eu não posso perder isso de vista, mas eu tenho que pensar nessa família inteira. O que eles estão fazendo de hábitos? O que eles estão comendo? O que eles estão ingerindo? Como é que está a vida social deles? Porque o estresse físico, o estresse emocional é fundamental para o bom funcionamento cerebral. E quais são os frutos que eles vão colher no longo prazo, no médio e no longo prazo? Uma criança que vê um avô sendo diagnosticado com uma demência, ele precisa saber o que ele precisa fazer para evitar aquele quadro. Isso já é uma realidade que vem para o consultório, que já tem familiar que me procura porque o avô teve Alzheimer, porque o tio está com doença de Parkinson, e ele quer saber quais são as chances que ele tem de ter aquela doença neurodegenerativa. E até mesmo o próprio paciente, né, Jéssica? O próprio paciente. Eu ia puxar vou puxar aqui, mas já vou dar um spoiler, né? A aula da Janaína está emocionante. Sim. Ela está mostrando casos inacreditáveis eu me emociono junto contigo. Porque ela se emocionou muito na aula dela, mostrando um caso. Esse é o amor da medicina, né? É olhar para o paciente e falar assim, meu Deus, cara, Alzheimer. Não estava lembrando dos parentes. E passa a lembrar. Tem um outro caminho que, às vezes, como o básico não está sendo feito, quando tu faz o básico, as coisas se resolvem de uma solução. Parece mágica, milagre, né? Mas o teu pai sempre fala isso, né? Quando você encaixa uma peça, aquilo que você faz parece mágica, mas não é mágica. É aquilo que precisava ser feito. Desculpa te interromper, amiga. Não, na minha família, né, isso acontece. A minha avó passou exatamente por isso. Minha avó hoje tem uma demência mista. E eu sempre fui, assim, né, dessa abordagem. Desde o quarto período, quando eu comecei a me tratar, mãe, você vai fazer isso, minha avó vai fazer aquilo e tal, sempre puxando para essa questão. E minha avó começou com um comprometimento cognitivo muito sério. E a família querendo caminhar por um caminho e eu puxando por outro. E aí eu fui deixando. Chegou num certo ponto que ela degringolou. E aí me pediram ajuda. E hoje eu posso falar com todo o amor do mundo que eu resgatei ela. Porque ela reconhece a gente. Ela voltou a comer com a mão. Eu falo isso, né? Para uma família onde você tem uma pessoa que foi a matriarca, que criou todo mundo. Ela voltou a comer com as próprias mãos. É uma coisa tão simples, gente, que a gente não valoriza no dia a dia. Comer com as próprias mãos. Mas uma pessoa que perdeu aquela função, voltar a ter. Uma criança que tinha epilepsia, 200 crises por dia. Sabe? Você reduzir para 20 e a criança começar a ter ganhos cognitivos. Para quem é pai, para quem é mãe, não tem nada que... Né, supre essa necessidade. E isso está nas mãos dos profissionais de saúde. Né? O momento que a gente aproveita uma oportunidade dessa, de aprender múltiplas, tu vê, o que tu está falando aqui, tu nem sabe, porque ontem a Janaína gravou uma aula exatamente sobre o potencial da dieta cetogênica, por exemplo, em diversos casos, com inúmeros estudos, com casos dela. E aí, tu não sabe, Luciano Bruno gravou ontem de noite,
falou muito de cetogênica em doenças autoimunes. Claro que não é tudo cetogênica, nós vamos falar de low carb, nós vamos falar de vegetariano, nós vamos falar de mediterrâneo, nós vamos falar do que for que vai encaixar, mas o profissional de saúde precisa estar apto a encaixar a peça, né? Deixa eu chamar meu irmãozão aqui, Dr. Bruno César, e eu convidei ele para dar uma aula muito especial, né? Da importância de um hormônio que é muito maldito e bendito demais, né? A realidade sobre esse hormônio ninguém sabe, na verdade, porque ou é uma coisa maravilhosa, que fica musculoso, que define que não sei o quê, ou então é uma coisa que causa câncer. E não, e existe dentro de toda, e é disruptiva a tua aula, né, Bruno? Porque a gente vai pegar aquele hormônio que nós produzimos, nós podemos produzir de diversas formas, de diversos pulsos durante o dia, é só saber orientar o corpo. Ou em momentos adequados, oportunos, que tenha uma necessidade, utilizá-lo, né? Mas essa aula é especial para mostrar como o médico tem um entendimento errôneo, linear, pobre sobre fisiologia hormonal, sobre os hormônios. Porque se uma aula sobre o GH, e não é como prescrever, não, é o entendimento de como a gente poder produzir, como a gente os problemas que fazem a gente não produzir e como a gente pode estimular, enfim, uma aula magna, mas para isso, né, até para isso, como é que tu vai fazer uma boa utilização, até em quem precisa utilizar o hormônio, se ele não tiver uma alimentação adequada, e se tu não souber como o intestino pode interferir, inflamando o corpo dele, aumentando a resistência urínica e prejudicando a atuação do hormônio, né? Acho que o sistema endócrino, na verdade, não puxando sardinha, mas já puxando, se você for olhar, eu acho que ele representa a medicina integrativa no seu propósito mais sublime. Porque se você for olhar os outros sistemas do organismo, todos eles têm uma continuidade anatômica. Por exemplo, gastrointestinal, boca, estômago, esôfago, vai. Cardiovascular, a mesma coisa. O sistema endócrino, não. As glândulas não têm uma relação direta umas com as outras e elas, mesmo assim, elas se comunicam através dos hormônios. Então, além desse caminho que se percorre de um hormônio sair de uma glândula até chegar numa célula-alvo, e depois que ela entra ali dentro, o que acontece ali dentro? Né, que já é uma nova área da endócrina chamada de intracrinologia, que é a célula dotada de enzimas para transformar aquele hormônio no que ela precisa e não no que eu estou dando. Então a gente esquece um pouco disso para olhar o exame, a receita do bolo, hormônio de crescimento, então cresce câncer, então cresce isso, cresce aquilo, mas a gente esquece que é um hormônio do reparo, um hormônio que reestrutura inflamação, tecidos que estão lesionados. Inclusive, aliás, muito cuidado com as pessoas com um sono de boa qualidade, né? Que se aumenta o hormônio de crescimento, pode causar o câncer. As coisas são antagônicas, né? Exato. Se você fazer jejum, já que aumenta o GH, pode dar câncer também, já que é umas coisas desse sentido. E a gente vai mostrar justamente isso, né? Até dividi com você um dos slides ontem, o GH em si como um biomarcador de insuficiência cardíaca. E falou, mas como, né? Qual é essa relação? Então, quando a gente descobre isso e a gente vê isso acontecer na prática, realmente devolve o brilho para a gente fazer medicina de novo. Eu lembro que eu desencantei muito uma época, porque na residência mesmo, a gente estava lá no ambulatório de climatério e menopausa, a pessoa, né, com todos os sintomas, não, vamos repor e tal. Eu falei, tá, mas e a progesterona? Não, ela não tem útero não. Eu falei, mas ela tem receptor de progesterona no sistema nervoso central, tem na mama, é um neuroesteroide, tem no osso. Não, isso é medicina alternativa. Aí eu falei, escuta, mas e dar xixi de cavalo para ela como reposição hormonal não é alternativo, então? Eu posso dar um hormônio de outro animal e isso aí não é alternativo. Aí ficou aquele, né, mal-estar danado. Mas a partir daí eu falei, tá errado. E aí a gente volta para a base, a gente volta para a fisiologia, para a bioquímica, e aí a gente começa a entender que a gente não depende de nada se a gente souber a base. Quem aprende não depende, costumo falar disso. Então, isso devolve a autonomia, devolve a sua ânsia pela busca, porque você não depende de mais nada, você só depende de resgatar aquilo que é a essência da medicina, que é a fisiologia, a bioquímica, e aí pronto, dali é só o raciocínio mais amplo, que é uma questão de treino mesmo. E obrigado por estar aqui. Brilhante, meu amigo. Obrigado brilhante. mesmo. Até brilhante. Ai, cara, que ruim ter que falar pouco tempo com todo mundo. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram e no YouTube também. Eu vou passar para o outro lado aqui, doutora Janaína, que acabei de falar sobre a sua aula, emocionante. E você na endocrinologia, você despertou e eu digo assim, tem gente que desperta com sangue nos olhos, literalmente. Tipo assim, o quê que eu não conhecia? Meu Deus do céu! E foi assim que eu apresentei a Janaína pro Fred. Deixa eu contar rapidamente, que foi muito engraçado. Eu estava num grupo, o Eduardo Serra estava lá também, de medicina baseada em evidências, e aí surgiu a história de dieta cetogênica para Alzheimer. E para o câncer, para alguns tipos de câncer, né?
E o pessoal começou a comentar, todo mundo empolgado. Eu falei, ó, gente, eu tive uma aula sobre isso há 10 anos, hoje já faz 11 anos, com o pai do Fred, né, que é o Dr. Laí, que muitos, né, não conhecem, falam, né, não conhecem. Ele falou assim, não, mas como assim? Todo mundo, não, será? Eu mandei o link. Aí já demandou assim, Vitor, eu tô encantada, e deixa eu conhecer isso aqui, porque, porra, eu tô conhecendo muitas outras coisas, e ela é uma pesquisadora, assim, ó, sangue dos olhos. Eu acho que ela ainda não sei se tu dorme, como é que é, porque ela, e desde então, acho que, não sei desde quando, mas a tua vida deve ter feito assim, a tua prática clínica deve ter feito assim, meu Deus, porque tu já tinha despertado antes com a história de low carb para diabéticos, que ninguém achava que era viável, né? E depois a se avançar em suplementação, tratamento metabólico para o câncer, algo assim incrível, ir atrás no mundo das pessoas, no mundo mesmo, né? Que tem essa visão diferente. A Jana é isso, é sangue dos olhos hoje, né? Eu lembro que eu despertei né? Eu formei, fiz nefro, larguei, não curti, depois fiz endócrino. Enquanto eu fazia endócrino, eu estava anêmica há 5 anos, enxaqueca grave, refratária, sintomas gastrointestinais absurdos. Eu estava 5 anos sem comer carne, sem conseguir colocar uma salsicha na boca porque tinha leite em pó, de tanta intolerância à lactose. Tudo me fazia mal, tudo. E eu amava, adoro carne. Hoje eu já fiz até dieta carnívora depois disso. E ninguém me diagnosticava. Eu fui em todos os meus professores, tive a mesma sensação de que eles não tinham empatia, eles não buscavam, se não estava no guideline, nada era feito. Fui em 4 nutricionistas, 3 gastros, nada. Meu FAM 1 para 640, tive tiroidite, TRAB e anti-TPO positivo, indicado até iodo radioativo. Falei, não vou fazer nada disso. Comecei a mexer na minha alimentação, comecei em congresso de nutrição esportiva. Aí vi leaky gut em corredor. Falei, olha, eu tenho tudo isso. Tirei os grãos. Aí, para mim, tirar os grãos ajudou muito. Quando eu fui tirando tudo, quando eu vi, eu estava fazendo uma dieta bem restritiva. E uma pessoa falou, olha, você está fazendo low carb. Eu, low quem? Low carb. Você conheceu o Dr. Souto? Eu falei, quem? Urologista? Dieta? E eu era totalmente mainstream, eu era preceptora de ambulatório federal aqui em BH, preceptora de residência. Eu falei, nossa, mas... Aí comecei a buscar, vai tudo errado. Aí entrei a fazer dieta cetogênica, curei tudo. Me enxaqueca tem 5 anos que eu não tenho. Comecei a melhorar. Meus professores pararam de conversar comigo. Meus colegas pararam de conversar comigo. E eu cada vez mais saudável. Meus pacientes também, graças a Deus. Infelizmente, eu falei assim, olha, eu tenho que escolher um caminho, eu vou escolher o caminho que eu acredito. E eu escolhi esse caminho, de ouvir o meu paciente e de buscar, por cada uma solução que eu puder. E meu pai teve o câncer, né? Aí eu estudei, aí eu já tinha visto uns artigos sobre dieta cetogênica que eu falei, nunca vou precisar disso. E aí busquei, aí eu ajudei meu pai um bom tempo, mas eu não sabia nada, comecei a buscar lá fora, comecei a mandar e-mail. E realmente, assim, depois disso eu comecei a aprender muito, fiz uma aula. Quando o Vitor assistiu a minha aula, ele falou, você já viu essa aula? Há 10 anos atrás, eu falei, há 10 anos ninguém fala sobre isso. Lá em Ribeiro fala. Eu falei, nossa, vou morder minha língua agora. Vou morder minha língua agora. Porque eu tinha feito aquela aula achando que eu estava assim, que era uma coisa nova, e todo mundo que eu falava aqui, isso não existe, né? Aí conversei com o Fred, falei, Fred, não. Aí o Lair me ligou, falei assim, não desista. Chorei dias, né? E fui buscando, e realmente hoje eu vejo que, não a dieta cetogênica em si, mas um tratamento metabólico, que é o que eu gosto, né? De buscar as vias bioquímicas, sim, por que não? Esse funcional integrativo, tu pensa em tudo. O raciocínio mecanístico, sim, Isso. por que não? Claro. Tudo começa ali. Claro. Não é? Até porque quando não tem uma resposta, tu tem que buscar onde? Tem que buscar. E eu consegui ver, reverti Alzheimer no vozinho, pus na minha aula. A camada há 1 ano, não mudava de decúbito. O professor começou a falar de reação de precipitação, de combustão, um ex-professor universitário. Então, assim, coisas, e eu vejo isso, eu tenho outros pacientes com Alzheimer. Ontem eu recebi uma mensagem que me emocionou, que foi depois da aula, uma paciente mandou uma mensagem, olha, meu pai voltou a tomar banho sozinho. Voltou e assinou o nome com letra cursiva, depois de 30 dias de tratamento. Então, o cérebro, ele é resgatável, sim. Muitas vezes ele está adormecido por toxinas, por falta de nutriente. E o nosso corpo todo funciona assim, né? Então, eu vivi isso e eu sinto a obrigação de hoje fazer isso pelas outras pessoas. Eu acho que todos nós aqui temos essa sensação, né? E esse orgulho
E eu agradeço a oportunidade assim, de estar aqui hoje. E que lindo tu e todos esses profissionais aqui ensinando, né? Ensinando as pessoas aqui, profissionais de saúde, eu vou repetir, eu tive um sonho que aconteceu na minha vida. Que quando eu abri isso, não tinha onde buscar, daqui a pouquinho me aparece o primeiro curso do La Ribeira aqui, eu falei, pô, deixa eu ver o que é isso. Daqui a pouquinho, depois disso, eu fiz mais 500 outros. Hoje estamos todos aqui, ensinando para as pessoas, disponíveis aqui a ensinar aulas, eles foram maravilhosos. Para o profissional de saúde mudar, olha a oportunidade. Você imagina a gente lá, há anos atrás, essa perambulação que a gente fez, ter tudo isso aqui, essa experiência dos especialistas, que também não tinha na época, né? Porque na época era só o médico que era funcional integrativo, que não existia, então era ortomolecular. Mas daí assim, tu não tinha um especialista falando daquilo ali, porque tu tem que ir na profundidade do sistema gastrointestinal, tem que ir na profundidade dos hormônios, senão eu fico bailando, e eu não consigo realmente tratar os pacientes, né? Por último, e não por acaso, Dr. Frederico Porto, que é filho de um ídolo para todos nós aqui, mas um cara genial, um outro irmão de coração que eu ganhei, e que é psiquiatra e nutrólogo, né? E no final das contas, tudo esbarra num processo. Psique, né? Psicologia. No final das contas, a pessoa só consegue fazer as coisas se o cérebro dela, de alguma forma, possibilitar que ela faça. E o cérebro só possibilita quando a gente possibilita que o cérebro consiga agir. Sim. Se eu não consigo dormir, não consigo pensar, não consigo raciocinar, não consigo comer bem, ferrou tudo o resto. Lascou tudo. E o cérebro, nesse dinamismo, né, da psiquiatria que deveria ter, é outra área que ficou estigmatizada, né, Fred? Sim. Ou o psicólogo, ou chegou no psiquiatra, vai te diagnosticar com algum CID. Né? Eu iniciei minha trajetória assim, diagnóstico de déficit de atenção. E aí 3 remédios, até que uma hora chega. A psiquiatria é uma necessidade desse entendimento funcional integrativo. Né? Aliás, todos os profissionais de saúde, mas a psiquiatria precisa começar pelo menos a fazer exame, ou pelo menos a perguntar o que a pessoa come, não é mesmo? Sim. Como todo mundo falou um pouquinho da história, né? Então, dizer como é que eu cheguei, né, nisso tudo. Né? É claro, eu tive a sorte de nascer num lar onde a saúde era algo falado. Desculpa. Então o pai corria quando ninguém corria. Eu brinco, a polícia parava na rua e falava, você está correndo de quê? Né? Porque correr em 1972... Né? Então a saúde sempre foi uma coisa muito importante lá em casa. Eu brinco que biohackers nós já éramos. Quando eu fiz vestibular, ele me deu 1 grama de colina para eu tomar. Caramba. 30 dias antes. E eu lembro, eu devia ser muito jovem, né? Eu literalmente sentia que a minha cabeça fazia assim, ó, parece que eu tomei um expresso, sabe? Ele falou, você toma 30 dias para testar. Anos, eu tinha 17 anos, né? Hoje eu tenho 52. Então era, né? Meu pai é extraterrestre. Inacreditável. Inacreditável. Não, inacreditável. Eu já tomava, e ele tomava um monte de suplemento, né? Eu tomava, assim, o Vitor abre o armário dele, ele tinha um armário daquele cheio de coisa. Então, assim, isso, né? Eu costumo dizer que eu nasci no ombro de um gigante. Então, assim, né? Isso gerou também, quando eu entrei na faculdade, muita frustração, né? Porque quando eu terminei psiquiatria, eu me sentia literalmente medíocre de prescrever 20 remédios. Eu falei, então eu estudei 8 anos para mexer com 20 coisas. É de uma mediocridade. Eu sentia mesmo, medíocre mesmo. E o paciente chegava para mim e eu via assim, esse cara não está doente, ele não tem saúde. Mas, por via das dúvidas, né? O guideline dava um antidepressivo para ele. Ele voltava a dar alguns, né? Mas depois voltava assim. Não, mas o efeito colateral que eu tive, eu prefiro ficar com aquela depressão leve que eu estava. E ele está certo, ele estava... Né? Então aquilo foi me frustrando. E eu falei, então eu tenho que buscar uma coisa que seja alopática, mas que não seja remédio. E como você falou, o movimento da época chamava-se ortomolecular. Que isso que o Vitor falou é muito verdadeiro. Não tinha um psiquiatra no meio, não tinha mesmo. Tinha clínicos interessados pelo assunto, então você tinha um vácuo. Eu não conseguia conversar com alguém assim, como é que eu trato um esquizofrênico? Você não tinha ninguém para conversar. Então eu dizer que essa geração da ortomolecular, que foi muito importante, os pioneiros, eles davam um tiro de canhão. Se você tinha unha encravada ou um tumor no cérebro, era um tiro de canhão, era o mesmo tiro de canhão. Geralmente um EDTA com DMSO, mas ele tinha um jeito de tratar. Sim, você não tinha com quem partilhar, que é essa experiência que foi surgindo com o tempo. Então, há 25 anos atrás, eu comecei a usar, em paralelo do meu trabalho, usar a suplementação. E isso mudou o meu consultório, especialmente para esses pacientes que eram leves, que nada melhoravam, eles ficaram melhores.
E os pacientes mais graves, a gente pode fazer o quê? Melhorá-los com muito menos medicamento, né? Que é, como a Jéssica falou tão bem, a pessoa fala assim, você dá remédio? Fala assim, claro, a doença existe, né? Mas o que você não pode é só dar remédio, ou o remédio ser seu único instrumento, né? Porque se eu vi no decorrer dos anos, né, eu não recebi, eu sou de uma geração monoterapêutica, ninguém misturava antidepressivo na minha geração. Hoje o camarada chega e toma 7 remédios. Como é que alguém toma 7 remédios? Não tem ciência nenhuma ali mais, você nem sabe o que é efeito colateral, o que é efeito medicamentoso. Isso não pode estar certo, assim, né? Porque, assim, né? Ou seja, quem é de outra época, né? Você fala assim, não, mas, pô, não está correto, vai acumulando um remédio, não, um remédio psiquiatra em cima do outro, 5, 6, 7. Então eu acho que, como você disse, essa visão, né, como é que nós não pedimos exame, eu me lembro na minha residência, mal pedi um TSH, eu sou da geração quando surgiu o pedido de B12, me achava o máximo, né, que eu pedia B12, né. Eu lembro que uma vez eu fui substituir um psiquiatra num serviço público, eu fiquei lá 30 dias, nos 30 dias que eu fiquei, eu achei assim, uns 10 deficientes de B12, uns 15 hipotiroidistas, ficaram tão impressionados comigo que eles abriram uma vaga só para eu atender lá. Mas eu brinco assim, esses casos mais graves eu resolvi todos, foi naquele mesmo, né, foi um... Né? Os outros eram mais difíceis, mas você vê, não se pedia, né? Então ainda bem que esse movimento vem crescendo, né? E isso aqui é muito importante para a gente poder trocar, que é o que você falou, que o especialista tem um olhar diferente, né? Isso que é integrativo, ou seja, você não deixa de ser um especialista, mas você usa isso tudo que nós estamos partilhando, usa a dieta, a mudança de estilo de vida, os suplementos, esse que, e assim, a riqueza está aqui nessa troca, isso, Bah, olha, se eu calculasse o tempo, não ia dar o tempo certinho aqui, gente. Bom, para estar tudo certo. Essa troca que vocês veem muitas vezes em congressos, não dá tempo, às vezes, que assistem os congressos a aprender de fato, né? A gente tem muitos insights em congressos, são aulas um pouco mais curtas e uma limitação de conhecimento que a pessoa vai ter que aprender. O certo é a pessoa, claro, ir buscar, como nós todos buscamos. Mas a gente sabe que no contexto da vida da maioria das pessoas, às vezes tem muito filho em casa, tem um trabalho que não pode largar, tem mais uma correria e que às vezes fica difícil ela sair dali e muitos me perguntam assim, onde tu busca? Qual o livro? Não tem o livro. Não tem. Esse movimento e esse curso aqui, então, é justamente para isso. Eu vou ensinar desde o beabá mesmo, lá vai ser parte minha, ensinar ali todo o comecinho, de como faz uma prescrição para farmácia de manipulação, por exemplo. De como une as coisas. E nós vamos interligar todas as áreas, algo que é inédito realmente, porque os congressos, as aulas às vezes variadas, mas não há uma interligação, não tem uma ordem cronológica, né? Cronológica não, mas não tem uma ordem de um conteúdo programático, como a gente vai montar. Que eu vou ensinar as bases dos nutrientes, depois o que é o sistema fisiológico, a fisiologia como um todo, a bioquímica aplicada, mais mitocôndrias, para que a pessoa já entre sabendo de toda essa base fundamental. Vocês viram que os nutrientes são fundamentais para qualquer área de atuação. E depois a gente vai entendendo, tá, agora esses nutrientes vão ter que ser o quê? Bem absorvidos. Opa, vamos entender o sistema gastrointestinal. Beleza, mas depois disso, para ser bem absorvido, igual a pessoa vai ter que entender, se eu estou falando de nutrientes, tá, de estratégias alimentares. Vamos entender sobre low carb, cetogênica, quando eu indico uma, quando eu indico outra, quando eu preciso incluir mais vegetais, quando menos, quando a mediterrânea, quais são os mitos a respeito disso. Mas nós temos que entender a partir daí também quais são as sinalizações hormonais que a partir disso acontecem, porque esses nutrientes, essas escolhas vão impactar nos sistemas hormonais, diferentes sistemas hormonais, do cérebro, a tireoide, o sistema das gônadas, os ovários, ou seja, o sistema hormonal sexual, que a gente chama de sexual, né, masculino e feminino, mais outros sistemas hormonais. Mas a partir daí nós temos que entender também que isso vai, obviamente, vai depender do nosso, como a gente falou agora com o Vlad, das nossas escolhas. E eu preciso entender como é que se formulam esses neurotransmissores, como eu posso estimular, como não, como melhora um sono, como é que eu consigo organizar um ritmo circadiano, para que tudo aconteça o que a gente chama de a crononutrição, as expressões gênicas ao longo do dia. Preciso entender antes disso, né, como é que acontece, eu vou explicar a expressão gênica, né, o que é epigenética de fato, e o que a gente tem para fazer simples, para já modificar a expressão gênica, para que eu consiga silenciar alguns genes. E aí, obviamente, a gente vai ter a aula do Luciano que vai falando sobre isso mesmo. O Luciano, aliás, é portador de uma doença autoimune e está silenciada, está gerenciada. Existe dentro dele? Existe. Assim como existe dentro do Alzheimer, dentro da pessoa, existe. Ela não está expressa mais, porque você não está dando mais oportunidade para que seja expresso.
vai entender tudo isso, como é que a gente expressa, que tipo de alimentos, quais são os suplementos, que dose de suplementos, porque esse é o objetivo, mostrar dentro dos estudos que todos nós vamos trazer, a prática clínica, o beabá, ó, é assim que faz. E aí a gente vai ter que entender, obviamente, alguns nutrientes em especial, como por exemplo a vitamina D, o impacto disso no cérebro, em algumas doenças autoimunes, e dentro da neurologia. Enfim, vai ser um conjugado tão bacana, claro, e obviamente sem esquecer que todo esse impacto vai ter que ser organizado de forma que a pessoa consiga depois manter o seu corpo funcionando em ordem sozinho. E uma das coisas que promovem isso é, obviamente, aumento de massa muscular, mobilização de gordura, escolher os exercícios certos para cada tipo de objetivo e dentro das comorbidades, da idade de cada um, como a gente não, prima non nocere, primeiro não lesionar as pessoas. Eu acho que não esqueci de nada aqui, estão todos contemplados. É isso aí, produção? É a oportunidade única. É o sonho, o desespero do pessoal. Ele levanta a câmera e tudo mais, tem umas 50 câmeras aqui, alguém vai me pegar. É o meu sonho mesmo estar realizando isso hoje, ter essas pessoas comprometidas junto com a gente, os outros que não estão aqui agora nesse momento junto conosco também nisso. Não é meu, é de todos nós. Na verdade, é muito mais de vocês, porque a oportunidade é muito mais de vocês do que... claro que a nossa vai ser um aproveitamento maravilhoso, né? Eu estava falando assim, qual é o curso que a gente estava falando? Não tem curso aqui. Pô, tem tal curso. Daí você fala assim, não, nós precisamos assistir esse, porque eu quero ouvir as aulas de cada um deles. Eu tenho essa oportunidade de ouvir ao vivo aqui. Mas depois é botar devagar, anotar. Eu vou ensinar no começo algumas técnicas de estudo para ajudar, né, esse conteúdo. E a gente sabe que tem muita gente praticando uma medicina que é integrativa, mas de fato falta bastante ainda do entendimento, assim como tem muita gente que despertou no meio dessa pandemia e tem uma parte de uma manipulação que acontece, parte do que os guidelines dizem que é e que não é, e não sabem como sair disso, porque o início é muito difícil, foi para todos nós. E agora, como é que eu entendo o nutriente? Eu não sei nem o que é um... Vamos do básico aqui. Eu não sei nem o que é um monossacarídeo. Porque é grego, para as pessoas é grego, né? Que eu estou lembrando que acabou de falar aqui. Não sabe o que é. Eu preciso saber. Mas tecnicamente não, porque vai fazer diferença na sua prática clínica para todas as áreas. Eu vou explicar tudo isso. O beabá. O que é probiótico, o que não é, o que é fibra, o que não é. Vocês vão aproveitar demais com todos nós. As inscrições estão abertas. Agora nós só vamos aguardar. Vocês todos lá dentro, vocês vão aprender conosco. E eu, cada um de nós aqui, mas eu posso falar assim por mim mesmo, dou tudo de mim lá dentro. Vou ensinar tudo o que eu sei, tudo que eu acumulei nesses 14 anos de prática de medicina funcional integrativa. O objetivo é que a cada aula a pessoa logo depois saiba fazer. Como é que eu consigo amanhã sair fazendo aquilo que eu aprendi? E mais, ao final de todo o curso, que a pessoa realmente fala assim, esse vai ser o maior presente para todos nós e para mim, é o legado. Fica um legado. Nossa, transformamos, pela primeira vez conseguimos unir todo mundo assim num curso e abarcamos uma quantidade imensurável de pessoas que, por algum motivo, nesses últimos 2 anos, despertaram e não podem voltar a fazer a medicina que faziam. Ou profissionais de saúde não podem voltar a fazer a mesma abordagem de saúde que faziam anteriormente. É uma oportunidade única, que eu não sei quando faremos de novo, eu acho que não faremos de novo, porque conseguir encontrar todos estes vai ser muito difícil. Tu vê que nem estão todos aqui, tem outras datas que nós vamos gravar aqui novamente. Conseguir tempo para isso também super complicado. Agradeço a cada um de vocês, gente, obrigado mesmo por terem se esforçado por estar aqui comigo nesse sonho, e a cada um de vocês que vão ser abraçados nesse curso e vão transformar a prática de vocês com toda a certeza do mundo e transformar também a vida de vocês, dos pacientes de vocês, a agenda de vocês, dos clientes de vocês. Vocês vão fazer diferença na vida deles e eles vão passar a reconhecê-los de uma forma completamente diferente do que reconhecem hoje. Pronto. É isso. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.